Tudo bem, galerinha? Sejam bem-vindos ao nosso canal Você na Oficina. Vídeo de hoje a gente vai estar passando para você aí que ainda não fez a primeira geral, né? Tá com dificuldades, precisa de alguma orientação como se faz uma geral em um veículo. A gente vai estar te passando aqui nesse vídeo algumas dicas para que você possa ter uma facilidade em fazer uma geral. E a gente vai estar passando alguns problemas, né? Alguns percalços que você pode ter no decorrer de uma geral. Então a gente vai estar mostrando aqui no vídeo, né? A gente vai estar mostrando a você aqui, ó, esse CrossFox, tá bom? A gente pegou esse CrossFox deu entrada hoje. Então a gente vai estar falando aqui desde o início de um orçamento, né? Para que você seja realista com o teu cliente. Então desde o início do orçamento até a entrega desse veículo, a gente vai estar fazendo aqui, mostrando os processos. Mas a gente vai estar gerando conteúdo para facilitar ainda mais a tua vida, tá bom? Então se você gostou aí do conteúdo, não esquece de estar se inscrevendo para estar ajudando a gente, para estar fortalecendo o canal. Ativa o sininho aí para receber notificações toda semana. Agora a gente está postando mais de um vídeo por semana, então vai facilitar muito, só vídeo bacana. Garanto a vocês que vocês tanto vai aprender muito, como vocês podem entrar nos comentários lá e dizer o que vocês acharam do vídeo, da cidade que você é, para estar dando apoio a gente aí, ou então dizendo uma melhor maneira para se trabalhar, tá bom? A gente tá muito aberto para isso, então vamos lá, vamos continuar o vídeo. Pronto, rapaziada, vamos iniciar aqui primeiro pelo orçamento, vamos passar uma explanada rápida do que aconteceu nesse orçamento, tá bom? Esse cliente já fez um serviço com a gente, esse carro aqui ele foi batido, né? Então há 8 anos atrás praticamente a gente fez um serviço nesse carro e esse carro tá voltando hoje pra gente, para que a gente possa fazer uma geral, tá bom? Então a gente já conhece bem esse carro, mas você vai estar pegando aí carro que você não conhece, tá bom? Então a gente já sabe mais ou menos os pontos críticos desse carro e os pontos positivos e os pontos negativos, tá bom? O cliente optou por uma geral, ele poderia muito bem fazer peças, mas ele optou por uma geral pela questão da qualidade que vai ficar o veículo, né? E o veículo realmente vai merecer uma geral, tá bom? Então o que aconteceu? O cliente nos procurou, relatou primeiro ponto a entender o que o cliente quer, né? Então a gente começou a fazer uma análise do carro, fizemos um orçamento, né? O orçamento ele ficou para o cliente aprovar, verificar se estava bom, se cabia no bolso dele, então ele aprovou o orçamento. Ele entrou na fila de espera da oficina para que a gente pudesse estar aqui fazendo o serviço dele. Então na parte de orçamento a gente finalizou, deixou o cliente aprovou, entrou para a fila de espera, a gente deu o sinal para que ele pudesse estar comprando as peças, responsabilidade do cliente, podia ser da oficina, a oficina só prestou assessoria para que pudesse comprar a peça certa, de uma maneira correta. O cliente trouxe as peças, a gente validou as peças, guardou as peças, chegou o dia do carro entrar, a gente recebeu o carro, verificou com o cliente tudo que a gente tinha relatado no orçamento anterior, as marcações, tudo, fez uma volta com o cliente, recebeu o carro do cliente, o cliente relatou que tinha algo a mais que entrou, que não estava no dia que a gente fez o orçamento. Mas como é uma coisa pontual, o cliente é bacana, o cliente nos ajuda muito, né? Gosta muito da oficina, então a gente não vai cobrar por algo que é simples de se resolver, tá bom? Então, continuando aqui o nosso processo, após a gente receber o carro do cliente, a gente vai trabalhar na parte interna, tá bom? A parte interna a gente faz sempre a remoção de todos os pertences do cliente, coisas que é documentação, tudo. A gente coloca em uma sacola, guarda com muito cuidado, tá bom? Então aqui já entra outra etapa, né, do carro. A gente costuma trabalhar aqui desmontando todo o veículo, tá bom? E removendo todas as peças e começar a trabalhar peça por peça. Primeiro passo para você não se perder. Mas como você vai iniciar um processo, né? Sempre nossas pinturas a gente desmonta, faz a pintura das portas fora, a pintura do capô fora, para-choque dianteiro e traseiro fora. Então aqui a gente tem uma particularidade desse carro, a gente não vai fazer o teto, a gente vai isolar o teto, tá bom? Não está incluso o teto e não está incluso a pintura interna das portas, tá muito bom, então isso não está incluso, tá bom? Então o que acontece? Nesse carro agora, pessoal, a gente vai fazer assim, é necessário fazer um banho porta fechada, foi o que a gente alinhou com o cliente. Mas a gente vai fazer mais do que isso, a gente vai agradar mais do que isso o cliente. A gente vai remover as portas e vai pintar até a parte interna das colunas, tá bom? Para que isso, pessoal? Para que a gente possa estar ganhando o cliente, né? A gente já tem um cliente fiel, a gente vai ganhar mais ainda. Não que seja necessário, mas vamos para as etapas de início do processo. Quando a gente recebe o carro, a gente tem 2 pontos de começar. Primeiro, ou você começa a parte da desmontagem, né? Nossa oficina não vai se prender, né? Você vai ter a sua forma de fazer o seu serviço. Se você quer preservar
a montagem dos componentes, farol, tudo, não quer preservar os acabamentos, você não quer desmontar, beleza. Mas nós não trabalhamos assim. O que a gente faz? A gente faz a remoção de faixa, de adesivo, né? Antes de começar a parte de funilaria. A gente faz a remoção de adesivo, o cliente disse que não vai remover adesivo, a gente faz a proteção. Logo em seguida a gente vai começar com a parte da desmontagem, né? Desmontagem do componente. Aí por que você não desmontou, Daniel? Lembrando, primeiro, remoção de adesivo, né? Tudo que for de adesivo do carro a gente tira. A gente protege tudo que tiver no interior do carro, né? Vamos colocar o saco plástico para proteger banco, vamos fazer toda a parte de proteção, né? De isolamento. E depois a gente vai começar com a remoção de peças. Aqui a gente não removeu, pessoal, porque aqui a gente ainda vai fazer a tinta desse veículo. Então a gente vai precisar estar com esse veículo dirigindo. Então a gente tinha tempo hoje, a gente vai ter praticamente um dia para trabalhar em cima desse carro. Então a gente vai adiantar algumas coisas. A gente começou, né, meio que já na preparação, certo? Mas a etapa correta do nosso processo é sempre assim. A gente recebe o carro, realiza todo esse processo, faz a desmontagem dos componentes que necessitam ser desmontados, remoção de para-choque, remoção... Pronto, removeu todas as partes de desmontagem. Após você fazer a parte de desmontagem, selecionar o que você vai desmontar e o que você não vai desmontar, você entra para a parte de localização de defeitos. Você vai localizar, você vai identificar o que é reparo com massas, né? O que é reparo com lixa e o que é reparo com funilaria. Vou dar um exemplo aqui a vocês, tá bom? Nesse lado aqui, ó, a gente tem funilaria, tá bom? Batidas, né, ó, que nem vocês podem ver, ó, aqui pode perceber, ó, a gente tem mostras aqui, lá na frente a gente tem mostra lá na frente, ó, tá bom? Então a gente vai ter uma funilaria bem aqui, ó. Então tudo isso é funilaria, certo? Tudo está marcado, como vocês podem ver, ó, todos os defeitos do veículo que a gente encontrou tá marcado, independente de ser funilaria, preparação ou lixamento, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a estar trabalhando aqui, pessoal, com a parte de identificação de defeitos, e depois a gente vai trabalhar com a reparação do defeito. Como é que a gente vai trabalhar? O ideal, pessoal, é que você comece do mais grave para o menos grave. De que sentido? Primeiro você vai trabalhar com a funilaria, certo? Depois você trabalha com a preparação, que é a aplicação de massa, e depois você trabalha com o lixamento, tá bom? Isola todos os componentes que não precisam ser danificados, né? A gente vai tentar lesionar a menor área possível e vai trabalhar primeiro funilaria. Mas Daniel, cara, você não trabalhou com funilaria, você começou com a preparação. Pessoal, eu falei, esse carro, eu vou precisar desse carro para que eu possa fazer a tinta. E eu estava com operadores muito bons em preparação, então eu resolvi acelerar a parte de preparação. Então eu vou começar de que sentido? Para que eu não possa me perder, eu vou trabalhar nas peças que tem funilaria. Vou fazer a funilaria desse paralama, vou fazer a funilaria dessa porta. Quando eu fizer a funilaria, eu já estou liberando essa peça para preparação. O cara que vai fazer a preparação, ou você mesmo, né? Se tiver um ajudante, beleza, mas se você não tiver, você você faz toda a etapa de funilaria, libera a peça e vai fazer a preparação. Mas o ideal era que você fizesse toda a funilaria do veículo. Faz toda a funilaria do veículo, termina a etapa de funilaria, porque fica bacana, né? Você não vai se perder. Logo em seguida, você inicia a fase de preparação, faz a preparação de grande parte, né? Que é a maior, né? As que tem funilaria, faz a preparação. Lembrando que a preparação ela só inicia com a aplicação de lixamento de massa. Até a parte do wash prime ainda está puxando para a parte de funilaria. Aplicou o wash prime, né, nos locais que agrediu a lata, aí você vai trabalhar com a questão de lixamento e massa. Faz o lixamento, a aplicação da massa. Lembrando que quando você começa a parte de preparação, não se prenda somente aonde você fez a funilaria, faça a preparação de toda a peça. Aonde precisar resolver o problema com a parte de massa, faça logo. Aí você vai selecionando peça por peça, para que você não venha se perder. O bom é fazer peça por peça, pessoal. Lembrando que se você não conseguir, isso aqui vai a dica, se você não conseguir, deixou muito pontos no carro exposto, a lataria, faça um jeito de fazer a proteção com o wash prime, para que você ganhe tempo no dia seguinte, para que não tenha oxidado, né? Não tenha período de oxidação. Então você vai preparando peça por peça. Preparou todas as peças, pessoal?
Você lixou todas as massas, deixou as massas corrigidas, você vai fazer o quê? A correção dos defeitos que você vai tirar com o lixamento. Então você vai lixar toda a peça, todo o componente, antes de fazer a aplicação do Prime. Antes de fazer a aplicação do Prime, pessoal, muito importante isso. Tire todos os defeitos, porque na hora que você aplicar o Prime, se você acertar de primeiro um primezinho legal, bacana, né, que resolveu todos os defeitos, você vai fazer uma única aplicação e você não vai ter que fazer correções futuras. Mas se você der alguma vacilada no decorrer desse processo, você vai ter que dar uma segunda aplicação, ou seja, você vai ter que fazer uma... Vai acontecer, porque o geral, né, é possível acontecer, mas o ideal é que a gente faça uma única aplicação. Mas se porventura não conseguir, faz uma correção mínima, mas não pode ser muita correção, entendeu, pessoal? Então é bom você trabalhar bem na parte do lixamento. Tá na parte de preparação, fez a preparação da peça, fez o lixamento para tirar todas as correções. Vamos trabalhar com a aplicação de Prime, tá bom? Você pode trabalhar como a gente faz, peça por peça, né? Você trabalha de remover as portas, trabalha na carroceria e depois faz peça por fora, ou você pode preparar tudo. Aplicou Prime em tudo, pessoal, né? Você vai aplicar nas áreas que você trabalhou com funilaria, né? Nas áreas que você fez correção, que você ainda lembra, né? Que é rápido, você vai fazer o controle de lixamento. Controle de lixamento, você pode estar trabalhando aqui com uma tinta, né? No caso aqui a gente vai aplicar um Prime cinza claro, a gente vai trabalhar com uma tinta preta ou uma tintazinha vermelha, você coloca na pistola, você pode aplicar em cima da área que você fez a correção. Fizemos a correção nessa área, tem massa, né? A gente faz um controle de lixamento aqui em cima, nas bordas não precisa porque está perfeito. A gente sabe que o corte do Prime... Daniel, eu quero aplicar o controle de lixamento na peça todinha. Pode, cara, sem problema, né? A gente costuma muito aplicar em cima da massa porque a gente quer garantir a área que teve retrabalho, mas isso não impede que você venha fazer um processo desse, né? Que você venha fazer um trabalho desse em todo o carro. Se você quiser fazer o controle de lixamento aplicando em cima de todo o Prime, não tem problema, né? Bacana. Logo em seguida, pessoal, você vai fazer o lixamento, tá bom? A gente já está na etapa de lixamento. Aplicou o Prime, tirou os isolamentos ou deixou os isolamentos para facilitar, você vai fazer o lixamento. Independente de ser um lixamento manual ou ser um lixamento através de rockit, pessoal, você vai fazer um lixamento de nivelamento de superfície, mas você vai fazer o quê? Você vai atingir todos os vincos do carro. A gente costuma fitar, né? A gente faz por etapa. A gente tem um capô desse aqui que tem um vinco muito agressivo, né? Você não vai arriscar. Você vai passar uma fitinha para que você permaneça o vinco, né? A garantia do vinco, e você vai trabalhar dessa forma. Aconselho a vocês trabalhar com lixamento a seco, pessoal. Porque um lixamento à base de água, às vezes pode acontecer um ponto que você fragmente o Prime, fragmente a tinta, né, que vai ter aqui ainda, que a gente vai dar um Prime por cima, e chegue na lataria. Então isso pode gerar um dano futuro. Querendo fazer com água, não tem problema, pessoal. Isso aí vai da oficina, né? É uma dica que a gente passa, a metodologia do nosso trabalho, e a gente costuma estar passando essas dicas para vocês, tá bom? Então aqui vai outra dica bacana. Fez o lixamento, pessoal, dá um tiro de ar em todo o carro, certo? Remove a poeira de todo o veículo, limpa o carro completo, dá um tiro de ar, faz uma maneira de remover toda a poeira. Vai fazer o isolamento para a pintura, verifica todo direitinho. O ideal é que você faça a aplicação, se for PU, tenta fazer uma catálise de toda a tinta de uma vez só, tá bom? Que vai pintar, ou pelo menos do que você vê que consegue pintar no dia, né? Se for base poliéster, a mesma situação. Procure estar trabalhando com a tinta na quantidade excelente para que não venha faltar no meio do processo e você venha ter problema futuro, tá bom? Preste muita atenção na quantidade de mãos aplicadas. Se for um carro de difícil tonalidade, vou dar um exemplo, o vermelho, né? O vermelho às vezes ele tem uma dificuldade na questão de você chegar ao tom legal, ou algumas tintas com metal, né? Ele tem alguma dificuldade para chegar na tonalidade. O que você faz? Você pode trabalhar com uma base. Isso aí é vídeos futuros que a gente vai estar fazendo, tá bom? Se fosse o vermelho, você poderia estar trabalhando com uma base branca, ou então você poderia preparar uma base rosada para se aproximar da tonalidade, tá bom? Mas vamos lá. Você deixar o carrinho aqui no ponto de pintura, você vai trabalhar aplicando base poliéster, vai aplicar uma demão no carro, no todo o carro. Se você vê alguns pontos de correções leves com lixamento, você faz. Caso contrário, estiver perfeito, aplica a primeira demão,
Lembrando, pessoal, estamos na fase de pintura. Toma cuidado, dá um tempo de fresh off, espera, calma, faz uma aplicação em todo o veículo, deixa de 10 a 15 minutos a tinta evaporar, liberar o solvente, aproveita esse tempo, dá uma olhadinha, ajeita a pistola, verifica o teu ambiente de trabalho, né? Deixa o teu ambiente, se você não tem cabine, se você pinta aqui como a gente aqui, ó, a gente tem uma área para fazer pintura, mas a gente prepara toda a área de pintura, então a gente não tem uma cabine 100%, mas a gente prepara o ambiente, a gente molha o piso, a gente deixa o ambiente já bem agradável, livre de poeira, e você vai fazer a primeira aplicação e aguardar. Aguarda os 15 minutinhos, 10 minutinhos, você vai dar uma volta do veículo, ver se tem algum problema, alguma falha na primeira aplicação. Você vai fazer as correções que tiver que fazer na primeira aplicação, local que não pegou tinta, faz a primeira aplicação e você vai dar a segunda aplicação. Você vai gerar a segunda aplicação no veículo completo, tá bom? Duas demãos. Dependendo da tinta que você aplica, às vezes você pode aplicar uma base, né? Uma tricoat, né? Você vai aplicar uma base, depois aplicar uma pérola, para depois aplicar o verniz. Caso contrário, se você vê que está numa tonalidade boa, verifica o ambiente direitinho, vai fazer a preparação do verniz, mesmo processo, né? Olha a quantidade de verniz que você vai aplicar no veículo, para banhar o veículo completo, certifica que está ok, catalisa o veículo, catalisa a quantidade completa de verniz que você vai aplicar, não tenta fazer por partes, né? Catalisa 1 litro, depois catalisa outro, depois catalisa outro. Se você tem certeza que está perfeito, que vai dar certo, que o tempo vai ser perfeito, né? Que não precisa fazer por partes, que vai dar tempo, que está tranquilo, consegue fazer no mesmo dia, catalisa tudo. Faz aplicação a diluência bacana, respeita as regras que está na lata do produto, usa o produto de boa qualidade, de preferência, tanto o material de preparação quanto o material de pintura, trabalha com material autossólido de uma boa qualidade, independente da marca, faz tudo com calma, tá bom? Tudo com calma. Vai aplicar o verniz, mesmo procedimento. A gente vai aplicar verniz aqui, a gente tenta sempre fazer pelas bordas, certo? Para garantir que as bordas, porque sempre acontece de ter falha nas bordas, tá bom? Se preocupe muito na questão do isolamento, tá bom, pessoal? Isolamento, para que não venha o isolamento cair em cima do verniz na hora da aplicação, né? Você fez todo esse processo. Se você quiser ter um procedimento de aplicar o pano, pegar pó antes de aplicar o verniz, show de bola, se você tem. Se você não tem, quiser fazer um lixamento aí com a 1200, com a 1500, para remover aquele grão na primeira demão de tinta, na primeira demão da aplicação, e dar a segunda demão e depois dar o verniz, tranquilo. Respeita o tempinho, aplica o verniz, primeira demão, faz o mesmo procedimento, dá uma verificação geral, dá uma olhada geral no veículo aqui. Se tiver algum ponto que faltou aplicação de verniz, quando você for dar a segunda demão, você, antes de começar a segunda demão, você vai nos pontos localizados, dá um verniz, né? E a gente costuma dar sempre um verniz semi-úmido, a gente não carrega muito, não puxa muito, né? Faz a diluência bacana, dá um vernizinho semi-úmido para úmido, então a gente dá a primeira demão, espera os 15 minutos, dá a segunda demão, deu a segunda demão, dá uma analisada bacana, né? Se tiver algum escorrimento, toma cuidado, toma muito cuidado, né? Aqui a gente já está na parte de aplicação de verniz. Analise se é possível tirar no lixamento. Se não for somente com a repintura, analise se você pode dar uma outra demão por cima para garantir que na hora do lixamento não vai queimar a peça, né? Você vai tirar uma quantidade legal. Às vezes você faz um escorrido no canto que pode deixar passar também, né? Também não é, a gente não pode fazer tudo. Tem coisas que escorreu no local que o cliente não vai ver, que não vai agredir o carro, não vai baixar a qualidade, pode deixar passar, tá bom? Às vezes o excesso de produto também não é ruim. Cuidado para não aplicar produto demais, que a gente falou a questão do excesso, não aplicar tinta demais, porque isso, além de ser desperdício, pode provocar um processo futuro. Deixa o verniz secar, né? Respeita o tempo de cura do verniz para fazer o lixamento. Depois a gente vai fazer o quê? Ou você trabalha com a parte de montagem dos componentes para fazer o polimento, ou você trabalha com a carcaça sem os componentes. Aqui a gente prefere muito trabalhar com a carcaça sem os componentes, porque facilita, né? Depois do tempo de cura, a gente começa com a etapa de localização de defeitos. Localização de defeitos é os defeitos que foram gerados, que caiu em cima do verniz. Localiza os defeitos, marca os defeitos, lixa os defeitos, né? Você pode estar entrando ali com... Tem gente que entra com a lixa 1200, mas tem gente que entra com a lixa 1500, tem gente que entra com a lixa 2000, tem gente que nem polimento faz. Então,
Isso é uma seleção que você vai fazer, mas se você for polir, a gente entra com a 1.500, depois a gente entra com a 2.000 e 3.000, faz um polimento técnico, depois a gente faz uma lavagem no veículo, né? Monta os componentes, a gente vai montar todos os componentes, analisa se precisa de alguma correção de polimento, né? Faz a correção de polimento, lava o veículo e a gente vai começar a parte depois da montagem, fazer a parte de preparação do veículo para entrega, que é limpar nos detalhes, perguntar ao cliente se tem algo a mais para ser feito. Lembrando, pessoal, que antes de você começar a montagem do veículo ou terminar a pintura do veículo, converse com o cliente para saber se ele precisa de algo a mais. O algo a mais, se ele precisa de pintura de algum aro, se ele precisar pintar um acessório, as palhetas do limpador, um rack de teto, uma grade. Porque se você tiver um carro pronto, para que não venha atrapalhar você dentro da oficina, que você entregue, né, o carro dentro do prazo desejado para o cliente. Então, depois desse prazo aqui, você vai fazer a preparação para a entrega. É uma coisa muito importante. Você tem que chamar a atenção do teu cliente, né? E a atenção das pessoas que viram aquele projeto, aquele serviço que você fez. Então, o que você vai estar fazendo, pessoal, aqui? Você vai estar fazendo um vídeo bacana, vai estar chamando ele, vai estar botando o carro no sol para que ele possa ver como ficou o trabalho, vai estar apresentando o veículo a ele e vai estar fazendo a divulgação nas suas mídias sociais, que é muito importante. Isso aí favorece muito. Você tem que se apresentar. Você só é bem quisto quando você é visto. Então pegue o seu processo e mostre aos seus clientes, divulgue nas suas mídias sociais, tá bom? Então, valeu, pessoal. Primeiro vídeo, a gente está fazendo a apresentação geral de como é um processo de pintura, porque muita gente não sabe como funciona a pintura geral, e a gente vai estar pegando esse carro aqui para estar dividindo etapa a etapa, para estar postando a vocês, para que vocês possam tá ajudando a gente e criticando também se a gente estiver falando alguma coisa fora do padrão, tá bom? Então, valeu, até a próxima. Fiquem com Deus, meus queridos.